Olá, caros colegas, professores e professoras, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Mais um vídeo aí conversando com os professores. Aqui quem vos fala é o Wilson Júnior, eu sou cofundador aí da Imoye. Gostaria de pedir, né, para que vocês seguissem aí as nossas redes sociais, a rede social da Imoye no Instagram, no Facebook, YouTube. Essa conversa com os professores, nós começamos agora, né, recentemente no mês de agosto, e cada semana a gente vem com algo que muitos de vocês, né, que estão seguindo aí as redes sociais, principalmente o Instagram, tem trazido, né? A gente faz lá a nossa caixa de perguntas e a gente tem buscado a gente quer saber de fato o que a Imoye pode contribuir e o que a Imoye pode fazer aí para que a prática pedagógica de vocês fique cada vez melhor e cada vez vocês possam, né, ir para a sala de aula com mais conhecimento e o fazer pedagógico seja significativo, né? E vocês deem aprendizagem significativa para os seus alunos. Hoje nós vamos falar das mudanças através da consciência. Nós precisamos, eu falei da autorresponsabilidade e conversei um pouco com vocês com relação às competências pessoais e profissionais, mas a gente não pode, enquanto professor, nós somos os seres humanos, né? A gente não pode só se preocupar com eu estou fazendo uma formação, eu estou buscando um conhecimento. Nós temos que ter a consciência de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eu vou, dentro do que eu vou falar hoje, eu vou trazer para vocês aqui uma modalidade que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é o storytelling, que é passar para vocês um conhecimento através de uma história. Eu vou contar uma história, essa história é uma história verídica e aconteceu comigo. Um dia, no meu fazer pedagógico, um aluno me abordou perguntando se eu estava completamente feliz em todos os dias dar um bom dia seco, sem muito estar próximo dele. E ele fez essa abordagem e sentou. Uma sala com 42 aprendizes, eu sozinho. A sala ela não tinha muita ventilação e nesse dia o ar-condicionado não estava funcionando. E esse aluno, muito incomodado em algum momento, ele percebeu de mim que eu também não estava bem com aquela situação no local onde a gente estava inserido, né, tendo a aula ali, o encontro. E o importante de tudo isso foi a minha consciência. Nós sabemos para que haja mudança, o progresso humano ele vem através da consciência. Eu tenho que saber, de fato, tudo aquilo que está à minha volta e a relação de tudo aquilo que está à minha volta com o meu interior. Ele já tinha ouvido falar que o professor dele era o general dali daquela equipe e que eu cobrava muito e que eu não tinha essa abertura. E eu tinha consciência da minha prática, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. E naquele momento, um dia atípico, era um dia inclusive de segunda-feira, eu não estava bem emocionalmente, mas eu precisava de estar ali. Qual era a minha consciência? A gente tem alguns níveis de consciência. A minha consciência ela era relativa. Porque nem todos os seres humanos têm uma consciência plena a todo momento de que tudo estará ao seu mais lindo e perfeito controle. Estará tudo sempre no nível, na média. Eu pratico já há 2 anos a prática de mindfulness, né, que é a atenção plena. Meditação para mim é algo muito complexo, porque eu de fato não consigo muitas das vezes canalizar o momento em que eu tenho que só sentir a minha respiração, mas o passarinho tá voando e tá cantando, o vizinho tá gritando e o carro do gás está passando na rua. Então, eu tenho uma consciência relativa, porque o que está acontecendo comigo faz com que eu perceba a mim e eu vá ter uma reação com o que o outro está fazendo, né? Como eu disse,
Se eu estou tentando meditar e o carro do ovo está passando, o carro do gás está passando, o vizinho está gritando, o papagaio está cantando, é difícil você se concentrar. Mas eu tenho consciência daquele momento, daquela situação. E quando eu fiz a reflexão da fala do aluno, eu falei, não, eu não vou responder para ele, porque nesse momento eu não estou bem. Até porque o ar-condicionado parou, tinha muita gente, todos jovens, entre 15 e 20 anos, falando ao mesmo tempo. O que eu fiz? Eu tirei eles do espaço, eu fiz uma atividade, me lembro até hoje que era uma atividade que falava sobre trabalho em equipe. E no momento em que eu estava formando os grupos, mais uma vez ele perguntou, mas por que você está fazendo essas coisas sem explicar, passando essa atividade sem explicar para a gente? Eu prontamente respondi, olha a consciência novamente. Eu prontamente respondi que eu ia primeiro formar os grupos para depois explicar o objetivo da atividade, falar qual é a funcionalidade da atividade e por que eu estava, de alguma forma, trabalhando com aquilo. Fiz a separação, expliquei para que todos pudessem me ouvir. Não tenho microfone, mas consegui falar um pouco mais alto num espaço onde todos conseguiram me escutar. Disseram que conseguiram me escutar, executaram a atividade e dali eu dei sequência a outras atividades. Eles passaram praticamente a maior parte do horário, né, da carga horária de aula, nesse espaço que não a sala de aula. É um hábito meu. Eu não gosto de ficar confinado porque eu acho que isso cansa demais. Eu uso a minha consciência plena para entender que uma pessoa não consegue ficar prestando atenção e absorver alguma coisa sentada 6 horas. 5 horas e 45. Se eu não consigo, que dirá um jovem? E com isso, eu achei muito relevante a pergunta. Eu fui, na verdade, buscando até, né, o horário de terminar aquela aula, aquele treinamento daquele dia. Eu fui buscando oscilar a minha consciência entre plena e relativa. Porque a consciência relativa, ela fala muito sobre essas questões que nem sempre estão no eixo. Sabe aquele momento em que você está bem, que você fez a sua meditação, e alguém vem e fala assim para você, bom dia, só se for para você? E aí você pensa novamente. O bom dia só se for para você, porque a outra pessoa, o problema é da outra pessoa, não é você quem está diante dessa questão. Por que eu dei esse exemplo e falei que a consciência plena, que é o equilíbrio, que é estar realmente sabendo lidar com tudo aquilo que está à sua volta e o que aquilo que está à sua volta representa para você, que é a consciência plena, e falando da consciência relativa. Porque nós, professores, nós temos o hábito de, dentro de uma situação que não está ao nosso alcance, a gente colocar sempre uma crença que não é legal à frente. Ah, não tem mais jeito. Só se acontecer um milagre. Ah, é assim mesmo. Não querem saber. Vai ficar dessa forma. Quando você tem consciência da sua atuação enquanto professor, você faz com que ela possa oscilar entre a consciência relativa e a consciência plena. Mas é importante que você reflita. Qual é a consciência que você quer ter? Você não necessariamente precisa ser exímio com a consciência plena. Mas qual a consciência diante da sua atuação? Porque a sua formação como professor foi você quem buscou. Aqui, nessa conversa com os professores, eu sempre deixo um questionamento. Qual é a consciência que você quer ter, professor? Sabendo aí que a consciência é o que nos molda. A consciência é o que ajuda também na prática docente. Mais uma outra coisa que eu gostaria de reforçar e ressaltar aqui. Nós temos algumas etapas aí para que a gente possa se entender e compreender também essa questão mais emocional, mais íntima, né? Muitas das vezes da nossa prática. Nós falamos sobre autorresponsabilidade, nós falamos sobre as questões de competências pessoais e profissionais, mas é importante que a gente entenda que, para eu ter progresso, eu tenho que pensar, primeiro,
na etapa da minha consciência. Depois eu vou lidar com a minha autorresponsabilidade. Eu sou o autor da minha responsabilidade enquanto professor, porque foi eu quem busquei essa formação. Para que a gente possa ter uma visão positiva de futuro e conseguir passar isso para os nossos alunos, e aí aproveitar das ferramentas de progresso. Com isso, tem outras práticas que inclusive a Imoye oferece para vocês através de cursos e palestras. Tem outras práticas que eu inclusive citei aqui, de Mindfulness e outras ferramentas que podem auxiliar muito para que você diminua muito essa questão da consciência relativa, somente relativa. Ser reativo a tudo que acontece ao seu redor. Eu quero agradecer por esse momento, né, de estar conversando com vocês. E na próxima semana a gente vai falar sobre um outro assunto também muito importante para vocês. Um abraço virtual a todos vocês. Muito obrigado.